Vem aí o próximo filme de Duna, que promete trazer tiro, porrada e bomba em um nível nunca antes visto em Arrakis. A jornada de Paul Atreides para se tornar o Kwisatz Haderach das Bene Gesserit e assumir o manto do Lisan al-Gaib dos Fremen se completa nesse novo capítulo que encerra a adaptação cinematográfica de uma das maiores sagas de ficção científica de todos os tempos. Ou será que não? Hoje nós vamos falar tudo o que sabemos até agora sobre Duna Parte 2, e isso vai incluir algumas passagens do primeiro filme. Então, se você é alérgico a spoilers, continue nesse vídeo por sua própria conta e risco. Olá, eu sou o Marcos e te convido a embarcar comigo em mais um vídeo Chaptura. A primeira parte dessa saga foi ao ar em 21 de outubro de 2021 e contou a história da família Atreides, que é engolida em um jogo político arquitetado pelo traiçoeiro imperador Shaddam IV e a família Harkonnen, e do seu herdeiro Paul Atreides, que está destinado a ser o Messias desse universo. Dirigido por Denis Villeneuve, que também dirigiu Blade Runner 2049 e o filme A Chegada, e com o roteiro do Jon Spaihts, que também assinou pela atrocidade de Prometheus e pelo bem melhor primeiro filme do Doutor Estranho, essa primeira parte teve um orçamento de 165 milhões de dólares e arrecadou 402 milhões nas bilheterias mundiais, o que não é um resultado maravilhoso, mas que se justifica por dois motivos principais: o auge da pandemia de Covid e o segundo foi a polêmica decisão do estúdio Warner Bros. De lançar o filme também na sua plataforma de streaming, a HBO Max, no mesmo dia em que ele foi lançado no cinema. A recepção do público e da crítica especializada foi extremamente positiva para essa primeira parte e mostrou que o mundo estava preparado e sedento por mais. Duna Parte 2 se inicia com um salto temporal em relação ao primeiro filme, e nós podemos ver isso principalmente através da aparência de alguns dos personagens, como a mãe do Paul, Lady Jessica, que tanto no trailer quanto nas imagens de divulgação do filme aparece com os traços e as vestimentas de uma reverenda madre, além das pinturas faciais, que é uma característica fundamental para a reverenda madre dos Fremen, algo que não acontece da noite para o dia, e serve para mostrar que tanto ela quanto Paul iniciam um filme após terem passado algum tempo inseridos na cultura desse povo. Outro fato que corrobora com esse novo posto assumido por ela é a passagem no trailer que mostra o que parece ser o ritual da Água da Vida, que nos livros é um rito de passagem onde a candidata à Reverenda Madre deve beber o veneno extraído de um verme de areia para conseguir conquistar esse posto ou então morrer. Além da Jessica, nós podemos ver evidências de salto temporal em mais duas pessoas que aparecem no trailer. Gurley Halleck, o mestre de armas da casa Atreides, que apareceu pela última vez durante o ataque massacrante dos Harkonnen no primeiro filme, cujo destino foi deixado em aberto, mas que agora retorna nessa segunda parte, e podemos ver em seu visual que ele está com cabelos compridos, ao contrário da parte 1, em que ele tinha um corte muito mais ao estilo militar. E a segunda pessoa é o próprio Paul Atreides, que assim como a Jessica, ostenta agora uma coloração azulada nos olhos, o que é um efeito provocado por pessoas que consomem a especiaria por um tempo prolongado. Logo, isso também levou um tempo para acontecer tanto com ele quanto com a mãe dele. A parte 2 também vai dedicar mais tempo de tela para a personagem Shani, o que é uma boa notícia para os fãs da Zendaya, já que no primeiro filme a participação dela ficou resumida a apenas 7 minutos. A parte 2 não vai ter esse problema. E para aqueles que conhecem a obra do Frank Herbert, é uma boa notícia também, já que eles sabem do peso e da importância que essa personagem tem para a história do Paul. Também sabemos, através de declarações do Denis Villeneuve, que essa segunda parte vai ter um tom muito diferente daquela que ele adotou no primeiro filme, onde ele tomou muito tempo para ambientar os espectadores ao universo de Duna e a Arrakis principalmente, o que foi uma decisão bastante inteligente, já que isso serviu para mostrar para a gente como funciona aquele mundo e para que a gente criasse uma conexão com os personagens principais. E ele vai aproveitar que essa tarefa já foi cumprida para agora sentar o dedo na parte da ação, prometendo uma guerra épica que vai acontecer assim que o Paul e os Fremen
partirem para uma batalha contra os Harkonnen e contra o traiçoeiro Imperador Shaddam IV, que aqui vai ser interpretado pelo Christopher Walken. E se você conhece esse cara, já sabe que ele não é conhecido por atuações discretas. Então, vamos ver que tom que ele vai dar para o Imperador. Esse também será o filme mais longo de Denis Villeneuve até aqui, com 165 minutos de duração. Então, é bom você ir para o cinema preparado para isso. Nessa segunda parte, também vamos ver a participação do personagem Feyd-Rautha Harkonnen, que é um sobrinho do Imperador Harkonnen. E na obra do criador de Duna, o Frank Herbert, ele é a personificação da antítese do Paul, com quem ele vai ter um confronto fundamental para o desfecho da saga. E o ator que vai interpretar o Feyd-Rautha é o Austin Butler, que recentemente encarnou Elvis nos cinemas. E isso provocou uma certa preocupação nos fãs de Duna, que temem que o ator acabe trazendo para o filme o mesmo tom de voz do Elvis. E o treinador de voz do ator disse que essa é sim uma possibilidade. Então a gente vai ver. Se ele mandar um Wabamuluma Blabembu, você vai ter a sua resposta. E agora o que muita gente vem se questionando é se de fato Duna Parte 2 será o capítulo final ou não. E esse questionamento tem muito fundamento, porque se eles quiserem continuar a história, o Frank Herbert escreveu diretamente 6 livros para esse universo. Então, material de pesquisa é o que não falta. No fim, o que vai determinar se nós vamos ver outros filmes de Duna ou não vai ser o mesmo de sempre, que é o resultado das bilheterias. Mas a boa notícia é que o Villeneuve parece ter um interesse verdadeiro em continuar com a história. Inclusive, ele já declarou para Vanity Fair o seguinte: quero fazer a parte 2 o mais rápido possível. Então, vou esperar alguns anos até que o Timothée Chalamet fique um pouco mais velho para fazer a parte final. Se ele quer o ator mais velho, provavelmente é para filmar O Messias de Duna, livro que vem na sequência de Duna, e não para um terceiro filme para encerrar o primeiro livro. Tendo lido Duna, eu tô curioso para saber se eles vão colocar algumas coisas específicas no filme, como a origem dos vermes de areia, o segredo subterrâneo dos Fremens e em que momento você vai dar o like nesse vídeo aqui. Duna é uma obra amplamente conhecida e premiada no mundo da literatura de ficção científica, e os seus números impressionam até hoje. Em abril de 2020, o título já tinha atingido a marca de 22 milhões de cópias vendidas desde o seu lançamento, o que ajuda a explicar o porquê dele ser considerado até hoje a melhor obra de ficção científica de todos os tempos. E a sua influência se irradiou para tantas outras áreas que é impossível falar de todas elas, mas principalmente ela ficou marcada pela figura do Chosen One, assumida aqui pelo Paul Atreides. Podemos ver reflexos dele no Neo em Matrix, no Anakin Skywalker em Star Wars. Podemos ver o jogo político, que também é parte importante em Game of Thrones, em Mad Max Fury Road, onde quem controla a água controla o poder, o que faz um claro paralelo com a especiaria melange, e por aí vai. Duna contém muitas mensagens significativas em seu enredo, e talvez a principal seja a que o autor Frank Herbert quis passar com sua obra sobre os perigos de se entregar poder demais a um homem e elevá-lo ao status de herói, de Messias, porque mesmo o melhor dos homens ainda é um homem. E também pelo perigo representado pelo fanatismo daqueles que creem nele com uma crença tão forte, tão cega, que são incapazes de enxergar defeitos e assumem o radicalismo sem hesitar, virando-se até mesmo contra o seu próprio objeto de idolatria quando esse começa a refrear as atitudes mais extremadas ou tenta utilizar abordagens mais sutis. Tudo isso é mostrado no futuro de Paul, onde ele vê todas as consequências causadas pela sua figura messiânica, consequências que se tornam maiores do que ele próprio e que repercutem para muito além da sua morte. Seria muito legal ver isso sendo retratado em novos filmes desse universo. E você, o que acha? Diz aí nos comentários. Caso você tenha gostado dessa saga e queira adquirir algum produto relacionado a ela, como livros, jogos e etc., tem um link aqui na descrição que vai te atender e também vai dar uma ajudinha para o canal.
Se gostou do vídeo, considere se inscrever, isso nos ajuda muito a continuar te entregando mais vídeos. Captura!